Para esse evento de georreferenciamento, eu gostaria, antes de chamar o primeiro palestrante, de agradecer os apoios que nós tivemos para a realização dessa segunda etapa. Então, nós tivemos o apoio do INCRA, que enviou o seu representante, a empresa Métrica e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB. Então, cada um contribuiu com o evento, encaminhando seus representantes para cá. Então, eu vou, sem mais cerimônias, já fizemos uma cerimônia aqui de abertura, então, para a gente ganhar tempo agora, que o tempo está meio corrido, eu vou imediatamente convidar o engenheiro agrimensor Kilda José Barbosa, que é analista em reforma e desenvolvimento agrário do INCRA. Ele vai fazer a apresentação sobre as alterações do processo de certificação de imóveis rurais, o novo sistema CIGEP. Eu acho que é por isso que a maioria de vocês está aqui. Bom, estamos aqui, obrigada a você e ao seu diretor de assuntos fundiários, o Richard Torcelo, que permitiu a sua presença aqui hoje. Obrigado, professor André. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, convidado pelo professor André, para falar sobre o georreferenciamento e certificação. Lembrando que a professora iniciou isso lá nos anos 2000, por aí, e a gente está tentando há um tempo aí efetivar aquilo que foi pensado lá atrás, que é de tamanha importância para o Estado brasileiro. Então, a apresentação vai se pautar no georreferenciamento e certificação de imóveis rurais, as inovações que o INCRA está promovendo nesses dois instrumentos aí. Eu vou apresentar para vocês, primeiramente, um breve histórico, apesar de imaginar que a maioria que sejam profissionais da área de agrimensura, mas às vezes a gente executa os trabalhos sem saber os princípios daqueles do trabalho em si. Então vai ser esse primeiro ponto, o georreferenciamento e a certificação sobre a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, terceira edição, e na sequência o sistema de gestão fundiária, o SIGEF. Então, acho que eu vou chover uma olhada aqui, mas na dúvida eu vou falar a respeito do que está explícito lá na Lei de Registro Público. O georreferenciamento ele foi incluído na Lei 6.015 em 2001 pela Lei 10 de 2007. Foi incluído no artigo 176, naquilo que tange a identificação do imóvel rural. Até a Lei 10 de 2007, a identificação dos imóveis rurais era realizada sem padronização, de forma que não se tinha segurança em relação aos limites dos imóveis e não tinha condições de se identificar esses imóveis de forma adequada. Então, em 2001, introduziu-se na Lei de Registro Público um parágrafo no artigo 76 tratando da questão do georreferenciamento. Então, citou que nos casos de desmembramento e parcelamento, a identificação prevista na linha A do item 3, do inciso 2 do parágrafo 1º, seria obtida por memorial descritivo assinado por profissional habilitado, com recolhimento de RT, contendo as coordenadas dos BR 32 limites de imóveis rurais já referenciados no Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantindo a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais pelo somatório não exceder esses 4 modos fiscais. Então, em resumo, o georreferenciamento é um instrumento incluído pela Lei 10 de 2007. Com ele a gente tem a descrição inequívoca do imóvel. Ela é realizada pelas coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. As coordenadas a gente tem latitude e longitude de cada vértice, cada ponto que define o limite do imóvel. A gente não tem sobre a superfície terrestre dois locais com o mesmo par de coordenadas, então não tem como ter dúvidas sobre a localização do limite do imóvel. A descrição precisa, porque a lei também estabeleceu de maneira bem
apropriada, que não bastaria estar apenas georreferenciada, mas deveria ter uma precisão mínima para esse trabalho. Então o INCRA definiu na sequência a precisão e também conduzido o trabalho realizado por um profissional habilitado. Nós trabalhamos no INCRA em Brasília, promovendo o credenciamento de profissionais. Por vezes tinham profissionais de venda de imóveis e tudo mais querendo se credenciar para fins de referenciamento, veterinários, zootecnistas, ou seja, se não houvesse a previsão na lei, possivelmente nós teríamos todos os tipos de pessoas executando esse trabalho, e aí, para isso dar certo, seria quase que um milagre. Então, o parágrafo, apesar de ter sido escrito sem ter sido efetivado, ou seja, sem ter tido muita experiência do que seria o georreferenciamento, foi muito preciso. Então, acho que não há qualquer ressalva em relação àquele parágrafo, ele acho que contempla adequadamente todo o trabalho. Na lei também cita quais são os pontos, né, em quais momentos exige-se o georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é exigido nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência, em qualquer situação de transferência, e em ações judiciais que versem sobre imóveis rurais. Os prazos foram estabelecidos na sequência pelo decreto que regulamentou a lei, o decreto 4.449. Ele sofreu algumas alterações, a última delas foi o decreto 7.620 de 2011. E esses prazos foi no sentido de que sabiam que não daria para fazer tudo de uma vez só. Território muito grande, muitos imóveis, profissionais não seriam suficientes para executar esse trabalho todo. Então escalonou. O primeiro escalonamento que foi realizado não foi possível ser feita a implementação e foram alterando. Imagino agora que a gente consiga implementar com esses prazos que estão aí estabelecidos pelo decreto 7.620. Então a gente tem que hoje está vigente para imóveis acima de 500 hectares. A partir de 20 de novembro desse ano passaram os imóveis acima de 250. 20 de novembro de 2016, entre 100 e 250. 20 de novembro de 2019, 25 a 100. E, finalmente, em novembro de 2023, todos os imóveis rurais que estiverem sendo transicionados no registro de imóveis deverão ser georreferenciados. Talvez, eu imagino que muitos já vão se antecipar, acho que não justifica ficar aguardando a exigência legal, mas o prazo legal está aí. E lembrando que eu coloquei um asterisco ali, que em autos judiciais, essa exigência é imediatamente independente do tamanho do imóvel. Isso aí, às vezes, as pessoas não têm conhecimento. Bom, eu falei o que é o georreferenciamento no escopo da lei de registro público, né, que é onde está todo esse trabalho fundamentado, e agora sobre a certificação. A certificação é um instrumento incluído não na lei, mas no decreto que regulamentou a lei, que é o decreto 4.449 de 2002, como eu citei. E também, a meu ver, foi muito preciso o legislador ali, lógico, assessorado ali pelos profissionais que minutaram as propostas de lei, né? E no seu artigo 9º colocou: caberá ao INCRA certificar que a poligonal, objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a nenhuma outra constante do seu cadastro referenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Logo na sequência, parágrafo 2º deixou bem claro: a certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário. Em 2009, a Lei 11.952, ela trouxe o mesmo texto que hoje, que estava no decreto de 2002, para a lei. Imagino que o legislador entendeu que poderia ser precário aquele instrumento, o decreto, para regular a certificação, e no momento que foi instituída uma lei para tratar da regularização de áreas rurais na Amazônia Legal, ele trouxe a certificação para dentro da própria 6.015. Então, no mesmo artigo 7.6, no parágrafo 5º, incluiu o mesmo texto que está lá no decreto. Caberá ao INCRA certificar que a poligonal, objeto transcritivo, não se sobrepõe a nenhuma outra constante do seu cadastro referenciado e que o memorial descritivo atende às exigências técnicas conforme a ato normativo próprio.
Então, o resumo da certificação qual é? Foi incluído pelo decreto 4.459. A proposta dele é garantir a não sobreposição. Por que existe essa necessidade de certificação? Poderiam haver memoriais descritivos já referenciados, precisos, porém referindo-se à mesma porção territorial. A certificação é, basicamente, assim, na essência dela, é simplesmente para avaliar se o trabalho feito por profissionais diferentes, ou até mesmo pelo mesmo profissional, não correspondem ao mesmo local, no espaço. E com isso não se leve a registro memoriais referindo-se à mesma porção territorial, que seria o beliche de documentos, de títulos de domínio no cartório. Então, esse é o princípio básico da certificação. Garantir que não se sobrepõe trabalhos feitos por profissionais habilitados. E também padronizar os memoriais descritivos que são levados a registro. Porque se não houvesse essa padronização, até quando eu estudei também, eu me formei em 2003, eu estava no início, a norma nem tinha sido divulgada, a gente não tinha um padrão de produção de memorial descritivo. Então, alguns faziam daquela forma que ele entendia mais correta, mas não existia um padrão. Então, imagina como é que ficariam os registros de imóveis do país se não houvesse essa padronização. Isso foi também muito bem contemplado pela lei. Então, na certificação seria verificado se o memorial descritivo teria sido feito nos padrões que foram definidos pela norma do INCRA. E deixando claro que não implica em reconhecimento do domínio ou exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário, como eu já citei lá na lei. Esse primeiro ponto aqui é de responsabilidade do oficial de registro, e o segundo, do agrimensor juntamente com o proprietário do imóvel rural. Vou pegar um texto aqui do Dr. Eduardo Augusto, que ele deixa bem claro a questão do reconhecimento do domínio e qualificação registral. De todos os profissionais do direito, o registrador imobiliário é o único que pode analisar com a devida segurança se o levantamento planimétrico está ou não incluindo área não titulada. Ele é o único que conhece a fundo os registros de sua circunscrição, sabe das deficiências locais, conhece o histórico dos imóveis e tem o melhor e mais exclusivo arquivo existente para pesquisar a vida pregressa desse bem de raiz. Até pouco tempo, confundia-se o papel da certificação, algumas pessoas, o INCRA também estava nesse processo de aperfeiçoamento de trabalho, em que, até talvez pelo nome, a certificação dá-se a presunção de que está tudo correto, está tudo sem nenhum tipo de erro, de vício, de qualquer natureza no imóvel, mas a certificação ela nunca teve escopo na lei de avaliar essa questão de direitos reais relacionados ao imóvel. E está correto. Como é que o INCRA, além de não ter essa atribuição, essa competência, ele não tem qualquer estrutura, não tem a mesma estrutura dos oficiais de registro que estão ramificados pelos rincões do país aí, que tem já esses acervos todos, para poder ter essa análise. O INCRA, na maioria das vezes, é sediado na capital dos estados, com poucos profissionais na área de cartografia, então não teria condição de fazer essa análise de mérito sobre avaliar se o perito que está sendo apresentado comportava exatamente o título que estava sendo apresentado aí, a matrícula daquele imóvel. Então, continuando aqui, sendo assim, o registrador tem plenas condições de qualificar o pedido de identificação de registro de maneira mais justa e jurídica, possibilitando o aperfeiçoamento do sistema registral brasileiro e, consequentemente, propiciando a desejada segurança jurídica do patrimônio privado imobiliário que a sociedade almeja e o registrador público imobiliário tem o dever de garantir. Então, o resumo desses três pilares aí, o georreferenciamento, descrição inequívoca e precisa, certificação, não sobreposição, qualificação registral, direito reconhecido. Responsabilidades, no georreferenciamento do profissional credenciado, aí o agrimensor está colocado em lato sensu, né, seriam dias cartógrafos, técnicos que são habilitados para a execução do trabalho, certificação, competência do INCRA, qualificação registral do oficial de registro. Então, a gente colocou uma figura para tentar ilustrar o que seria esses três pilares, sustentando o desenvolvimento, acesso a crédito, segurança jurídica e governança fundiária. Então, esses três pilares, esses três instrumentos, devem ser conduzidos de forma adequada para que a gente tenha os benefícios que estão previstos ali.
Então, cada um com a sua responsabilidade, trabalhando em cooperação, né, que foi dito aqui pela manhã, por diversas vezes pelo Eduardo Augusto. Essa cooperação, essa articulação entre esses atores, para que o processo no final tenha sucesso. Se qualquer um deles ali não acontecer, a gente não tem os benefícios lá de cima. Bom, agora eu vou passar para a norma técnica. A norma técnica ela foi revisada, tem uma nova edição, foi mudado drasticamente o modelo que tinha anteriormente. O trabalho de campo não muda tanto assim, mas mudamos a estrutura da norma para poder atender e adequar ao novo sistema de certificação, que é o sistema de gestão fundiária que eu vou mostrar a seguir. Então, a gente já está trabalhando nisso há alguns anos e foi feito em paralelo. A gente construiu o sistema e norma de maneira simultânea. Não é, vamos dizer assim, uma maneira mais ortodoxa de se trabalhar, mas era o que a gente poderia fazer e a gente conseguiu coordenar os dois trabalhos de forma que o produto não ficasse desconexo. Então, a terceira edição da norma técnica, ela foi modificada das edições anteriores, da primeira edição, da segunda edição e da segunda edição revisada. A gente desmembrou esse documento em três documentos. A gente manteve um que seria a norma técnica da terceira edição e outros dois que seriam os dois manuais, o de limites e confrontações e o de posicionamento. Qual foi a proposta dessa alteração? Tanto de posicionamento quanto de limites e confrontações, apesar de serem relacionados aos referenciamentos, são de temas bastante distintos. Um ligado às ciências exatas, que seria o de posicionamento, define métodos de posicionamento, a forma de como medir o imóvel, e o de limites e confrontações, mais relacionado ao direito de propriedade, ao título, ao reconhecimento do limite a ser medido. Então, a gente tem expectativa dessa norma técnica, que ficou um documento bastante enxuto, ela ser mais perene ao tempo, para que não seja feita mais alterações e com isso impacte negativamente na atividade dos profissionais em campo. Ela contém as regras mais genéricas, vamos dizer assim, aquelas questões mais elementares que não devem ser alteradas, tais como a precisão, os tipos de coordenada, e os outros manuais a gente já tem uma liberdade maior para que a gente possa incluir textos mais orientativos e atualizá-los à medida que for evoluindo conceitos, for tendo mais elementos para poder aprimorar o trabalho de referenciamento. Imagina que isso vai acontecer não só nos de posicionamento, mas também nos limites de confrontações, pela própria consolidação de uma série de conceitos envolvendo direitos de propriedade e reconhecimento desses limites. Então, o Manual Técnico de Limites e Confrontações, ele orienta o que medir. Isso aqui foi um colega, um engenheiro cartógrafo lá do Paraná, o Rossini, sabiamente ele definiu. Primeiro a gente tem que saber o que medir para depois ir lá medir precisamente. Por vezes o agrimensor, o técnico, no início do processo, era mais nessa linha, ele buscava primeiramente pegar o equipamento, ir para campo, conversar com o proprietário do imóvel, com o gerente da fazenda, efetuar o levantamento todo ali, medindo a cerca, o curso d'água, e no final ele solicitava o documento do imóvel para poder compor a burocracia que seria necessária para a certificação. Quando na realidade ele deveria fazer uma análise minuciosa, tanto dos documentos como a condição de identificação desses limites no campo, para depois sim passar a medir. Então a gente como medir estaria o Manual Técnico de Posicionamento, que trata dos métodos de posicionamento que são adequados para atingir a precisão que a norma estabelece. Outro conceito, outra questão que foi ajustada e foi alterada, que é significativa, refere-se ao conceito do imóvel a ser considerado num levantamento de limites, no gerenciamento. Até então, até a segunda edição revisada, o INCRA utilizava como regra para fins de certificação o conceito de imóvel rural conforme o Estatuto da Terra, que por vezes não coincide com o imóvel contido no registro público. O que significa isso? Existem alguns imóveis que
que possuem mais de um documento no registro público, mais de uma matrícula. E lá em campo ele é apenas um imóvel do ponto de vista de exploração agropecuária, né? Exploração agrária. Só que, igual eu passei no início do trabalho aqui, tudo que fundamenta o georreferenciamento é ligado à lei de registro público. Então era algo que não estava se encaixando. A gente estava aplicando uma lei que é o Estatuto da Terra, que tem uma outra finalidade, para atender uma lei que é de registro público. Então a gente reviu esse equívoco que ocorreu no passado e passamos a colocar como unidade territorial a ser considerada no georreferenciamento aquela conforme consta no registro de imóveis. O que significa isso? Se o proprietário tiver, um proprietário rural, tiver um imóvel composto por 3 matrículas, tiver interesse em georreferenciar apenas uma delas para realizar uma venda ou qualquer outra questão que seja necessária de georreferenciamento, ele poderá efetuar o georreferenciamento de apenas uma dessas matrículas e submetê-la para certificação e efetivar esse trabalho do registro de imóveis. Então, essa é a grande mudança em relação aos conceitos aí. E sem prejuízo para o nosso conceito. Eu vou mostrar mais adiante que isso aqui não causa incompatibilidade com o que o INCRA trabalha em relação ao Estatuto da Terra, que a gente pode trabalhar com o conceito de parcelas, e o somatório dessas parcelas formaria um imóvel rural sobre um aspecto do Estatuto da Terra. E a gente incluiu também a ocupação rural incidente em áreas públicas, objeto de regularização fundiária. Porque juntamente a norma técnica que a gente editou a terceira edição, ela não só contempla a segunda edição revisada, mas também a norma técnica para georreferenciamento de ocupações rurais na Amazônia Legal. Então foi feita a fusão desses 2 instrumentos num único instrumento. E por qual motivo? Trata-se do mesmo objeto, é o imóvel rural, só estão em estágios diferentes. Um já foi regularizado, o titulado já é levado a registro, e o outro ainda está em processo de titulação. Porém, quando ele for ser levado a registro, precisa dos mesmos critérios, das mesmas regras que dão para aqueles já consolidados. Então, a gente incluiu isso claramente na norma, e é a norma que vai ser utilizada pelo INCRA nas ações de regularização fundiária em terras públicas federais na Amazônia e outras em faixa de fronteira, e também pelos estados nas ações de regularização fundiária que estão sendo empregadas em diversos estados no país. Então, só para exemplificar a questão do imóvel, né, ilustrando ali, nós temos aí 2 fazendas com um único código de imóvel no INCRA, Fazenda Recife, Fazenda Pernambuco, e quando na realidade cada uma delas é formada por um conjunto de matrículas. Então a primeira são 3 matrículas e a segunda 2 matrículas. Então vamos voltar aqui, ó. Quando a gente não levantava as matrículas, a gente perdia as informações que estão aqui constando aqui das 3 matrículas separadas. Então até hoje, se a gente for no banco de dados do INCRA, apesar de já terem sido apresentados números respectivos separados, a gente tem um único polígono, mesmo que a propriedade, mesmo que o imóvel possua mais de uma matrícula. Então a gente demonstra ali que não há prejuízo algum. Se o INCRA quiser saber qual é o imóvel do ponto de vista do Estatuto da Terra, basta fazer o somatório daquelas parcelas, daquelas matrículas, e com base naquele produto, naquele polígono, ele efetua suas tarefas lá de verificar a produtividade do imóvel, o cumprimento da função social da propriedade, que é o que o INCRA avalia para fins de desapropriação do imóvel. Em geral, cada imóvel rural constante em uma matrícula ou transcrição corresponde a uma parcela. Essa é o padrão. Sendo assim, haverá uma certificação para cada matrícula. Ou seja, a certificação vai ser por matrícula. Então, deixando bem claro, que cada uma matrícula, mesmo que o imóvel seja composto de várias matrículas, essas várias matrículas sejam já referenciadas, cada uma dessas matrículas receberá uma única certificação e um único código. Porém, em algumas situações específicas, a matrícula não se refere a apenas uma parcela. Então, vou citar aqui quais são os exemplos aqui de quais situações que não referem-se a uma parcela. Isso é a matrícula como está atualmente no cartório, né? A gente tem um exemplo aqui, o Eduardo Augusto me perguntou no início aqui do evento se o sistema permitiria esse tipo de coisa. Permite sim. Seria um exemplo de uma matrícula em que ela
por motivos diversos, ela está hoje em campo, correspondendo a porções territoriais descontínuas. Eu até comentei por um exemplo aqui, na experiência que a gente tem em campo com os cartórios, é que por vezes, quando vai se realizando muitos desmembramentos em uma mesma matrícula, o remanescente dessa matrícula, às vezes, correspondem a porções territoriais descontínuas que o oficial de registro não tinha a menor condição de avaliar isso dentro do seu trabalho. Então, quando se faz o trabalho de referenciamento, constata que aquela matrícula, na verdade, corresponde a parcelas descontínuas. Então, seria esse caso aqui. No sistema, a gente vai mostrar que é possível representar um imóvel dessa forma, identificar esse imóvel dessa forma. E um outro motivo que não seria uma falha, né, não seria nada de equivocado no cartório, são os casos das áreas encravadas, em que você tem uma matrícula, um imóvel, e que no interior daquele imóvel tem uma matrícula de outro proprietário, ou seja, uma matrícula independente. Isso daqui, apesar de não ser tão comum assim, existe, e o sistema tinha que prever isso para efetivar a certificação. Eu falo que esses casos aqui, apesar de ser exceção lá de, não sei, 0,5%, talvez deu trabalho aqui de 3 vezes mais do que a regra geral para fins de implementação em sistema. E outro que a gente colocou aqui é um imóvel que várias matrículas de um mesmo proprietário que sejam contíguos e que tem interesse em remembrar a parcela, vai passar a referir apenas a parcela vai se referir a mais de uma matrícula. Então, muitas das vezes, quando você vai executar um georreferenciamento, o proprietário apresenta uma série de documentos do imóvel. Documentos que ele foi adquirindo com o tempo. Ele, o pai dele, o avô dele, só que em campo, ninguém sabe mais em que pedaço está cada uma daquelas matrículas ali. Fica realmente impossível reaviventar cada uma daquelas matrículas. Então, tem-se a condição de levantar o período total, informando que corresponde a várias matrículas, matrícula de transcrição, dependendo do caso também, e levar ao registro de imóveis solicitando o remembramento, a fusão daquelas matrículas para posterior inclusão de uma única matrícula. Só voltando aqui, gente, nesse caso aqui, é a situação como está hoje. Após a certificação e sendo efetivado o registro, seriam novas matrículas para cada uma dessas parcelas descontínuas. Um outro caso que a gente citou aqui seria o interesse já em desmembrar uma área que esteja correspondendo a só uma matrícula. Então já se faz o georreferenciamento dividindo as parcelas, quinhões, resultantes do desmembramento, do parcelamento do imóvel. Outra alteração também bastante significativa foi no sistema de coordenadas utilizado para fins de georreferenciamento. Com a utilização do sistema, a gente conseguiu tirar a utilização de coordenadas UTM e passar a tratar com coordenadas de latitude e longitude. O sistema UTM, por vezes, deu muito trabalho para a gente, tanto em termos de distorção e principalmente em imóveis localizados em mais de um fuso UTM. Então, isso na prática dá uma série de dificuldades. Imagina um imóvel situado em 2 fusos, ele referencia esse imóvel a um desses fusos e veio o vizinho já em outro fuso com outras coordenadas. Como é que fica isso, tanto para o profissional quanto para o cartório? Então, a gente está utilizando agora coordenadas geodésicas latitude, longitude e altitude elipsoidal, ou seja, aquela distância contada sobre a normal do ponto na superfície terrestre até o elipsoide. E aí não tem qualquer dúvida, não tem mais associação de fuso e não tem a questão de distorções que teria com a UTM. Outro ponto aqui que às vezes quem lê gera uma certa polêmica com os profissionais é a questão da implantação dos marcos, que a gente coloca agora na norma técnica que em limites consolidados, ou seja, onde tem uma sede que é respeitada pelos proprietários há anos, fica a critério da obrigação do proprietário a implantação do marco. Quando foi muito interessante, Eduardo, Carlos comentaram em relação a isso. É importante a gente ter parceria, coordenação com todos envolvidos. Eles citaram que no cadastro técnico municipal o principal envolvido era o munícipe, o cidadão. Então, nesse caso aqui, seria o proprietário rural, aquele que está no campo, é diretamente interessado nesse trabalho. Então,
O marco, por vezes, a gente sabe da importância dele, sabe que ele tem o seu valor em termos de demarcação de imóvel, mas por vezes os proprietários se respeitam, têm as suas cercas, e o fato do marco poderia causar um ônus em termos de custo para esse proprietário. Então, imóveis pequenos, na zona da Mata Ribeira, também aqui no Nordeste, com muitos vértices, teve que plantar marco em cada um desses vértices, com uma logística muito pesada, e que no futuro a gente diz que, tendo as coordenadas diferenciadas, os proprietários se respeitando, tem-se condição de alimentar. O marco, a gente que trabalha em campo, que o INCRA tem uma série de projetos também que a gente fiscaliza, o serviço de agenciamento, que vai a campo constantemente, a gente verifica diversos momentos marcos que não estão mais no local, que foram arrancados seja por um trator que passou e levou o marco, por má fé que levaram o marco embora, ou seja, na prática, se a gente for querer identificar onde é o limite do imóvel, a gente não vai só buscar um marco, mas sim a coordenada que determinou aquele marco. E lembrando, gente, que isso aqui fica a critério do profissional e do proprietário. Eu executando um trabalho, na maioria das vezes eu colocaria um marco no limite que convenceria o proprietário da importância daquele marco ali. Mas a gente entendeu que aquilo não poderia ser uma obrigatoriedade mínima, que é o que a gente faz aqui para gerar pensamento. A gente buscou esse equilíbrio, lembrando que a gente tem que atender um país de dimensões continentais, com proprietários que têm muito recurso financeiro e outros com recurso bastante escasso. Então seria aí o custo-benefício disso, né? O cálculo de área também foi alterado. A gente, com a condição de ter um sistema para poder tratar esses dados e processar esses dados, a gente não utiliza mais o sistema UTM para fins de cálculo de área do imóvel. A gente optou por utilizar o sistema geodésico local. Então a área é calculada com base em coordenadas geodésicas locais para cada uma das parcelas que são levadas para a certificação. Com base nas coordenadas geodésicas, latitude e longitude, é feita a conversão para coordenadas geodésicas locais e com base nessas coordenadas, pela forma de Gauss, calcula-se a área do imóvel. Então a gente tem aí uma área muito mais próxima da realidade física do que a área UTM. Todos aqui são da área, sabem que além de ser uma projeção, deve haver uma projeção do elipsoide, que são figuras abstratas que, dependendo da condição de altitude e de posição no fuso, as áreas divergem, não coincidem com a área física do imóvel. E no final a gente tem o interesse nosso é apresentar para o proprietário, para a sociedade, a área mais próxima daquela de fato usufruída por ele sobre o território. Então a gente tem só uma figura aqui, o pessoal brinca lá que é a figura quebra-cuca, que tem um elipsoide representando a figura matemática da Terra, elipsoide de revolução, as coordenadas x, y, z, as cartesianas tridimensionais, e o sistema geodésico local, num ponto lá, só está no hemisfério norte, né, gente? A gente pega esses livros de geodésia todos lá no hemisfério norte, e a gente, depois a gente não quebra tanta cuca para trazer aqui para baixo, né? Então fica representado igual eles representam lá. A formulação matemática para essas conversões, apesar de ser tudo feito pelo sistema, a gente colocou também explícito no manual de posicionamento, para não deixar a dúvida de como é feito esse processamento. A formulação matemática ela é simples, basicamente são matrizes de rotação e de translação, que você traz o sistema cartesiano tridimensional para o sistema geodésico local. Ela é mais precisa do que aquela fórmula de conversão de coordenadas geodésicas para locais que é utilizado, por exemplo, pela nova da BNT, a 14166, aquela de rede de referência cadastral, que lá eles trabalham com o sistema topográfico local e não o sistema geodésico local. Lá é orientado, segundo a vertical, aqui em relação ao normal. Mas em fins práticos, essa daqui é menos sensível a alterações de altitude que aquela outra norma ela, acho que a cita, não sei se são 150 metros, 250 metros de desnível, ela já começa a ter algumas distorções mais significativas. Então, tinha alguns trabalhos científicos que tratavam do assunto, a gente buscou esses trabalhos e implementou essa formulação por achá-la mais adequada. Lembrando, gente, que o cálculo de área é só um produto, né? O que de fato nos interessa é a coordenada com precisão dos limites. Isso aqui a gente está buscando uma forma de qualificar ainda mais esse produto aí em termos de área.
Se tem a condição de fazer, né, pelo sistema, a gente buscou uma forma mais precisa. Precisão posicional, a gente fez uma pequena modificação, manteve-se os 50 centímetros. Os colegas ali, o Edson, Roberto e Miguel, a gente participou desse trabalho todo de normas, a gente sabe o quanto que a gente sofreu do INCRA para manter essas precisões, porque no INCRA, principalmente lá em Brasília, os diretores, eles colocavam que o problema do georreferenciamento todo estava nessa questão da precisão posicional, que isso era inatingível, que isso era para a Suíça, que não era para o Brasil. E a gente, por experiência nos comitês de certificação, por experiência em campo, a gente sabia que não era esse o problema. Então a gente conseguiu superar essa pressão da direção para alteração dessas precisões, que era lá colocado sempre como um empecilho. Alteramos a precisão dos limites naturais. Esses limites naturais foi diferenciado na segunda edição da norma técnica. A gente optou por ter um valor mais dilatado para limites naturais, até mesmo pela identificação da feição em campo. E sempre buscando aquela questão de ter precisão e ser algo com custo compatível. Na norma segunda edição eram 2 metros, a gente colocou 3 metros. O motivo é que a gente tenha agora a expectativa de poder utilizar produtos de sensoramento remoto para fins de georreferenciamento, lógico, buscando a identificação do que é limite físico, do que é limite legal. A gente coloca isso lá nas reuniões com os diretores, que uma coisa é mapear o limite físico, outra coisa é o limite legal que está associado a ele. Por vezes eles achavam que só com imagem de satélite isso estava resolvido. Só contextualizar, gente, não sei se vocês todos ficaram a par da situação, mas está sendo implementado o cadastro ambiental rural no país todo, tocado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente, no meio desse liquidificador que estava rolando, a ministra do Meio Ambiente garantindo que ia fazer a regularização ambiental e fundiária de todos os imóveis rurais até 2014, era o que era colocado em todos os eventos do governo, e com base em imagem de satélite com resolução espacial de 5 metros. Eu não falei precisão de 5 metros, falei resolução espacial de 5 metros, e para todos que tratavam desse nível de direção, eles entendiam isso como 5 metros de precisão. A gente sabe que essas imagens, por vezes, não tiveram nenhum tipo nem de registro mesmo, né? E ela em campo, por vezes, tem diferenças de 50, 60, 70, 80 metros. E com base numa imagem desse tipo, era a expectativa de se fazer os limites de imóveis. E era nesse contexto que a gente estava trabalhando em revisão de norma técnica do INCRA. A gente ia para a reunião diretamente com o presidente do INCRA e era bombardeado por ele, Miguel e Nino, a gente esteve lá pelo menos umas 2 vezes em reuniões, que eles queriam que a gente fizesse algo mais do que hoje estava propondo. A gente teve uma questão também interessante que, apesar de termos todo o conceito em vez da academia, o trabalho nosso, a gente sempre ficava revendo para ver se a gente não estava mesmo cobrando algo que não era aplicado. E a gente conseguia falar assim, gente, como é que eles vão fazer isso que eles estão falando? E eu imagino que não consigo, mas se fizerem, eu confesso que para a gente seria assim, demonstrar o quanto a gente estava equivocado por tanto tempo, por não conseguir realizar. Limites inacessíveis, aqui é inacessíveis mesmo, né, gente? Não é aquele coisa assim, não vou molhar o pé, inacessível. A gente colocou a possibilidade de utilização de 7,5 metros. E essa questão de inacessível, eu fiz um trabalho no imóvel lá em Minas, que tinha uma matrícula descrevendo que seguia por uma cerca tal, dessa cerca ia pelos impossíveis da serra. E lá no campo era impossível mesmo. Não tinha como falar para alguém levantar aquele lugar, porque a não ser que gostasse de escalada, se você do lado Augusto, acho que ia lá para poder desbravar lá a serra, mas não é um lugar muito bacana para se fazer medição, não. Mas tem lugares que são mesmo inacessíveis, a gente colocou essa questão de 7,5 metros. Incorporou o que já existia na previsão da norma da Amazônia, a gente não inovou aqui, não. E o que eu já tinha dito, a possibilidade de utilização do estacionamento remoto. A gente está abrindo essa possibilidade na norma técnica manual, quem já teve a oportunidade de ler, observa que está bastante genérico, a gente só se prende à precisão, a gente não detalhou quais são os requisitos mínimos desses produtos para poder atingir a precisão. Eu acho que é isso que ainda falta no Brasil, essa cartografia cadastral ser normatizada, ter um padrão. A gente também está buscando junto à CONCAR
trabalhar no grupo que foi definido para esse tipo de normatização para aperfeiçoar, definir quais são os parâmetros para atingir essas precisões a nível cadastral, tanto para o meio rural quanto para o meio urbano, que por enquanto não existe isso. A gente colocou lá, não tínhamos condições de detalhar por receio de engessar novas práticas, novos métodos de trabalho que dariam a mesma precisão. A gente limitou também a não utilizar esse tipo de material para determinação de coordenadas de mar. É um pouco óbvio, né? Ter a ideia de ter um marco por uma fotografia aérea é muito ambicioso, e também não colocamos para a cerca. A cerca, a gente entende que, dependendo da fotografia aérea do levantamento, até poderia ser utilizado, mas o custo seria muito alto e não ficaria compatível com a lógica que a gente tinha adotado, que era ter qualidade e segurança com menor custo. Mas é algo que ainda tem que evoluir bastante e que na próxima edição desse manual de posicionamento a gente espera já ter um maior detalhamento sobre o assunto. Bom, gente, eu vou passar aqui agora o sistema, estou perguntando o tempo que quando a gente está aqui, a gente passa muito rápido. Bom, então ali eu fiz um contexto geral do que eram as alterações da norma técnica, e agora eu vou mostrar o sistema de gestão fundiária e vou contextualizar um pouco. O processo atual de certificação do INCRA, nós temos aí a exigência de 9 documentos em meio analógico. Então a gente tem o requerimento do proprietário, a matrícula autorizada, planta, memorial descritivo, planilha de dados cartográficos, planilha de cálculo de área, declaração de respeito de limites assinada e reconhecido firma, levada a cartão de título de documentos, certidão de nascimento da avó, não sei que não tem não. Tinha uma série de documentos em meio analógico que eram levados para fim de certificação. E isso tudo tendo custo, gerando processos gigantes para que o INCRA fizesse a análise para fim de certificação. Essa análise era uma análise manual no sentido que cada análise do INCRA tem que pegar um processo, utilizar os processuais mesmo físicos, manuseá-lo, buscar ali o CD, que tem os arquivos digitais. A mão de obra do INCRA é escassa, por mais que a gente solicite mais profissionais, a gente continua com poucos profissionais na cartografia do INCRA. Muitos erros secundários em função desse tipo de trabalho, e não tinha essa automatização. Com isso, a análise demorava meses até anos. Então, imagine um proprietário rural que precisa desse georreferenciamento por uma exigência legal, demorar anos para poder conseguir isso num órgão público. Como eu comentei com o professor André aqui no início, no ano passado houve uma ação direta de inconstitucionalidade demandada pela Confederação Nacional de Agricultura contra a lei do georreferenciamento, colocando a lei como inexequível, e por ser inexequível seria uma lei inconstitucional. Então, o INCRA teve que se defender em relação a essa questão no final do ano passado. A Advocacia Geral da União, todo mundo batendo em cima do INCRA, que o INCRA fazendo a certificação estava completamente fora do que a lei determinava para o INCRA realizar, e a gente causando impacto na sociedade de forma negativa. E a análise era sujeita a falhas e pessoalidade. Nós trouxemos um novo processo de certificação. A gente publicou aprovou os documentos no dia 23 de agosto desse ano e entrada em vigência a partir de 23 de novembro desse ano. Esse período de 3 meses, ele foi sugerido por nós técnicos para que fossem divulgados os normativos e com isso todo mundo envolvido, toda a comunidade, o próprio INCRA, pudesse se inteirar dos novos procedimentos para que no momento que estivesse de fato em vigor, tivessem um mínimo de conhecimento sobre como operar com uma nova sistemática de trabalho. A gente buscou inspiração até na própria lei de 6.015, que foi publicada em 31 de dezembro de 73 e passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 76, ou seja, foram 2 anos para os legisladores assimilarem, e até hoje tem alguns que... Pronto. E nesse interim, como eu comentei, a gente trabalhou em paralelo norma e processo
eletrônico de certificação, que é o sistema de gestão fundiária. Então, o sistema de gestão fundiária, a certificação é feita em segundos ou minutos, se a parcela for muito grande, se tiver envios simultâneos, então pode demorar um pouco mais do que segundos. Total impessoalidade, não tem uma intervenção humana de análise do INCRA para poder verificar aquele dado ali. Transparente, com publicidade desses dados que são certificados, e com segurança pela utilização de certificados digitais na tramitação desses dados via internet. Então, o sistema de gestão fundiária tem apenas uma planilha eletrônica para fim de certificação. Essa planilha eletrônica é no formato ODS, que é um formato livre do pacote lá do LibreOffice. Ela tem duas abas, uma delas contendo a identificação do serviço, do imóvel e do proprietário, e a outra aba trazendo sintetizadas as informações já referenciadas dos limites, ou seja, o código do vértice, as coordenadas, as precisões, os métodos de posicionamento e os tipos de limite. Então, o fluxo do CIGEF, ele é, primeiramente, o profissional responsável técnico, a maioria de vocês aqui ele é um profissional com habilitação reconhecida pelo sistema CONFECREA para realização de serviços de gerenciamento de imóveis rurais e credenciado junto ao INCRA para requerer certificação. Ou seja, o CREA habilita o profissional para executar o trabalho e o INCRA credencia para requerer certificação de imóveis. Depois, o segundo passo é o georreferenciamento. É um serviço realizado de acordo com a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, com isso a identificação inequívoca dos limites do imóvel. Após o levantamento, é produzida essa planilha eletrônica, em formato ODS. De posse dessa planilha, acessa o sistema com um certificado digital. O meu já está conectado aqui no computador, que é um token, que garante que quem está utilizando o sistema naquele momento sou de fato eu. Então, a assinatura que tem uma segurança jurídica se equivale, ou chega a ser até maior do que uma daquelas com reconhecimento de firma e cartório. Acessando o site do CIGEF, que também possui um certificado digital, garantindo que não é um software pirata, um site pirata que está sendo acessado, e esse sistema faz a recepção, validação, organização e armazenamento das informações fundiárias a partir de uma base de dados centralizada que está localizada em Brasília. Então, essa validação aqui, quando é feito esse envio, gente, o sistema avalia uma série de questões da planilha. Verifica se as precisões informadas estão compatíveis com o que está na norma técnica. Verifica se o método de posicionamento utilizado é compatível com o tipo de vértice levantado. Se o método de posicionamento é compatível com a precisão está indicada pelo vértice. Se aquele polígono, aquele encadeamento de coordenadas que está sendo listados ali, não corresponde ao polígono que está, na verdade, cruzando linhas. Se não há sobreposição com nenhum outro imóvel na base do INCRA. Pelo menos aí umas 40 validações são feitas. Se não existe duplicidade de vértice, se já não existe o vértice na base do INCRA com uma coordenada diferente. Então, todas essas validações são feitas no momento que é transmitido. E somente se não houver nenhum tipo de identificação de falha nessas validações é que é permitida a certificação. Então, aqui são as telas simulando o acesso. No momento que o profissional credenciado conectar o token e acessar o sistema, ele vai ser solicitada a sua senha, a senha do token. Entrou com a senha, ele passa para o sistema. Para requerer certificação, ele vai clicar em requerimentos. Nesse momento vai colocar o número da RT, o CREA, e selecionar um arquivo para ser enviado. Selecionou um arquivo, enviou, ele é validado instantaneamente e verificado se existe erro ou não. Não havendo erro, exibe-se um polígono na tela. Ali está sem imagem de satélite, mas tem uma imagem de plano de fundo ali também, para dar auxiliar o profissional na interpretação daquele polígono. E habilita um botão que é o botão de solicitar a certificação. Então ele verifica se o polígono corresponde de fato àquela planilha que ele enviou, se ele não cometeu um equívoco naquele envio, e pode solicitar a certificação. Solicitando a certificação, vem novamente uma imagem, uma tela,
para que ele confirme aquele envio, colocando ali as responsabilidades de estar enviando aquele dado, e sendo confirmado, ele valida, a certificação é processada e tem disponível os documentos planta e memorial descritivo do imóvel online a qualquer tempo. Tem também aqui uma página no sistema, que a gente chama página da parcela, que é uma página bastante interessante, que reúne todas as informações da parcela certificada. Eu vou mostrar no sistema, então andar um pouco mais rápido. Esse aqui é o painel de requerimentos relativos à certificação que cada profissional vai possuir, que além da certificação, dessa primeira certificação, tem possibilidade de abrir requerimentos de registro, quando se informa a efetivação do registro em cartório, desmembramento dessas parcelas, remembramento, cancelamento quando verifica-se algum equívoco naquela certificação que foi realizada, e retificação quando tem algum dado literal que tem que ser retificado, e a questão da sobreposição quando o imóvel que foi enviado está sobrepondo a algum imóvel da base do INCRA que ainda não tem sido certificado pelo SIGEP. Então, um exemplo aqui, requerimento de registro, permite que oficiais de registro acessem o sistema para informar que a matrícula foi atualizada. Então, tanto o oficial de registro quanto o credenciado poderão acessar o sistema por certificado digital e informar o registro daquela parcela. O acesso também é seguro por meio de certificado digital, padrão ICP Brasil. Lembrando, gente, que o certificado digital não é o INCRA que fornece, isso aí tem vários órgãos que fornecem esse tipo de certificado, cartórios, basta ter o token e solicitar a autenticação desse token. O padrão é único, é o mesmo padrão que é utilizado, por exemplo, pela Receita Federal, o MECAC. Então, vocês podem buscar aquele que for mais econômico, aquele que estiver mais fácil para vocês. E todo profissional credenciado não precisa cadastrar para poder acessar o sistema, ele já está previamente cadastrado, porque a gente tem o CPF de todos os profissionais credenciados. Então, quando acessar o sistema com um token conectado, automaticamente ele já irá para a página dele dentro do sistema. E com isso a gente tem a possibilidade de atender os artigos da Lei 10.2007, que é o intercâmbio entre informações de INCRA e cartório. A gente está trazendo uma ferramenta que traz efetividade para aquilo que está previsto na lei. Então, o requerimento de registro tem aqui um exemplozinho da página, como é que seria. Tem a condição de informar o número de matrícula e o CNS, ou seja, o Código Nacional de Serventia do Cartório, que é o código que cada serventia do país possui, que ele é inequívoco. Então, a gente tem no PAR, que é o CNS, a matrícula, a gente tem de forma inequívoca um imóvel identificado no registro de imóveis para o Brasil todo. Então, aí tem uma sacada interessante que a gente teve quando estava desenvolvendo o sistema, que a gente precisava de fazer uma vinculação com o código da parcela certificada com o registro de imóveis. Dessa forma, a gente tem essa interconexão assegurada. Então, ele pode colocar mais de um proprietário. A gente não vai aqui buscar detalhes de qual percentual que cada proprietário tem naquele imóvel, qual é a condição dele, se é uso frutuário, não proprietário. Essas questões são de competência do registro de imóveis. Nesse primeiro momento, a gente só tem a lista dos proprietários. Então, a aplicação do sistema. Além da certificação, o sistema também ele traz ferramentas importantes para órgãos públicos que tratam de serviço de georreferenciamento. Por exemplo, o INCRA, que executa georreferenciamento de projetos de assentamento, vai passar a operar os contratos de georreferenciamento pelo sistema. Ou seja, a empresa que estiver executando, os profissionais responsáveis técnicos pela empresa vão enviar esses arquivos pelo sistema e vão ser validados pelo profissional do INCRA via sistema. Então, em termos de gestão da informação georreferenciada, é um avanço muito grande, porque o que a gente tem hoje, que eles têm que ir a campo, gerar uma série de documentos. Nós que trabalhamos no INCRA, a gente sabe o quanto é difícil isso. Chega para a gente lá caixas e caixas para a gente analisar a planta e o nosso objetivo ficar conferindo se estão adequados ou não. Isso vai ser feito pelo sistema, com essa validação toda já previamente realizada, ou seja, vai otimizar em muito o trabalho nosso em termos de fiscalização desses trabalhos. Não só o INCRA, mas qualquer outro órgão público que trata de informação georreferenciada, seja a FUNAI, ICMBio, SPU. A gente cadastra licitações, contratos, empresas, responsável técnico, todos eles acessando o sistema com certificado digital e bem definido o fluxo e o papel de cada um deles, ou seja, somente vai ter condição de enviar um arquivo para fins de um determinado projeto, determinado contrato, aquele profissional que efetivamente for o responsável técnico por aquele trabalho. Então tem tudo muito bem definido quem é responsável pelo quê.
Questão de gestão de áreas de interesse. Outro tema importante que corre no governo federal são áreas públicas. A gente tem um escopo voltado para a Amazônia, muito mais forte. São áreas públicas federais em que existem interesses diferentes de órgãos diferentes sobre essas áreas. Por exemplo, a FUNAI tem interesse de construir uma terra indígena, o ICMBio construir uma unidade de conservação, o INCRA de criar um projeto de assentamento. O sistema vai ser o caminho em que esses órgãos todos vão trazer essas informações referenciadas e vão passar a dialogar para depois tomarem decisão sobre aquele local. Então, às vezes, existem muitos conflitos entre órgãos porque a informação cartográfica não é muito bem tratada e não tem um sistema para poder fazer esse intercâmbio de informações. Então, o sistema do CIGEP também prevê essa funcionalidade. Então, um resumo dos usuários seria o credenciado, né, os senhores que executam o trabalho, os analistas de órgão público, que são os analistas de certificação e que também trabalham com a fiscalização de serviço de gerenciamento, o oficial de registro, fiscal de órgão público, gestores de órgão público credenciados e empresas. O acesso ao CIGEP é feito pelo cidadão, tem as consultas públicas direto no sistema, por órgãos públicos, seguindo os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, podendo ser utilizado para diversos cadastros que existem hoje aí, seriam onde vai ser concentrada a informação georreferenciada, e o oficial de registro trazendo a gente a informação atualizada do registro de imóveis, algo tão sonhado que a gente está começando a implementar de fato e vamos aprimorar para que isso traga os maiores benefícios possíveis para a sociedade. Então a gente fez essa simulação aqui, colocando o CIGEP, que vai tratar do cadastro cartográfico legal, dando sustentação a esses outros cadastros aí, seja tributário, produtivo, ambiental. A gente colocou os 3 pontinhos ali, porque a gente não sabe ainda esse cadastro multiplanetário até onde ele pode ir, né? Mas a base tem que ser uma base segura, e é isso que a gente vai tentar promover com o sistema. Além disso, a gente também já está implementando um outro módulo, que é o módulo destinação, que é um módulo que vai ser utilizado para fins de regularização fundiária em áreas públicas federais e estaduais. Esse módulo ele consiste em parcelas que já foram georreferenciadas e validadas pelo sistema, associar um título de domínio que foi efetivado por um órgão público. Então vai também estar dentro do sistema. O software também é 100% software livre. Aqui não no contexto do código-fonte está aberto para todos acessarem. Esse código-fonte é de propriedade do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que é composto por 30 órgãos públicos, ministérios, autarquias e 30 outras entidades da iniciativa privada, mas todo foi construído com software público, com software livre. Linguagem de programação é Python, banco de dados PostGIS com PostGIS, Django com, não sei exatamente qual é a tecnologia que é utilizada, mas é tudo software livre que foi utilizado pelo sistema. Uma microempresa de São José dos Campos que conduziu o trabalho. A especificação toda ela é produzida por analistas do INCRA, de como fazer, o que deveria fazer o sistema. O custo total desse módulo de gerenciamento é de R$440 mil, essa bagunça toda por R$440 mil, e o projeto todo por R$1 milhão. E, citando, o recurso não veio do INCRA, o recurso para a empresa veio desse Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que eles têm lá na construção da usina Belo Monte uma série de medidas para poder compensar os moradores da região e mitigar os problemas da implantação dessa usina, e um deles, ou talvez um dos maiores, é a questão fundiária. E no momento foi colocado que a gente teria uma condição de resolver o problema fundiário deles e que serviria não só para eles, mas para o país todo, e com isso conseguiu a verba para poder construir o sistema. A apresentação era essa. Eu posso fazer uma simulação no próprio sistema, professor? Então eu vou tentar aqui simular uma certificação para vocês. Eu vou fechar aqui o navegador e abrir novamente. Eu já estou com o token conectado no computador, só lembrando, gente, sempre o processo é esse. Liga, espera a máquina iniciar, conecta o token, verifique se o token já foi reconhecido pelo computador. Ele sendo reconhecido, acessa o navegador.
Aqui vou demorar um pouquinho, vocês estão vendo, porque a internet é 3G, e eu brinco que 3G no Brasil não chega nem a ser meio G. Fica aqui patinando. Vou acessar o CIGEF, é cigef.incra.gov.br. Na página principal do INCRA, lá na parte inferior tem um banner com o CIGEF, é só clicar nesse banner que já vai para a página do sistema. Ao digitar a URL do sistema aqui, ele já vai buscar agora o token, ele encontrou o meu token aqui, ó, que é o José Barbosa, vai pedir agora a minha senha. Bom, já acessei o sistema, estou autenticado. O meu aqui aparece vários menus, porque além de credenciado, eu sou analista do INCRA, tem essas questões todas. Lembrando, gente, que o sistema está em ambiente de testes, então todos os credenciados podem acessar o sistema, começar a testar, se familiarizar, tendo dúvidas, entrar no Fale Conosco para poder colocar suas dúvidas. Vou aqui em requerimentos. Esse tempo aqui, gente, é da internet, viu? Até que hoje ela está boa. Então eu vou abrir um novo requerimento de certificação. Temos um manual aqui, gente, do sistema, que vocês podem verificar como é que funciona em detalhes, né? Aqui eu vou colocar um número de RT fictício aqui. O CREA, essa área que eu vou submeter, se não me engano, é Tocantins. E agora eu vou selecionar a planilha. Já veio direto para a pasta onde está armazenadas as planilhas. Eu busco aqui a planilha para enviar. Nesse momento do envio aqui, ele já recepciona o dado. Se tivesse com uma internet mais rápida, já apareceria já o arquivo recebido. E nesse momento ele está efetuando a validação. E nesse momento já concluiu a validação. Como eu já tinha feito um envio prévio, já tinha verificado se estava tudo correto, ele validou. É um polígono fictício, gente, não tem qualquer coincidência com cerco, com rio, nada, é só para fins aqui da gente. E acho que qualifica o negativo do tempo? O Eduardo já vai cancelar a certificação porque não está muito correto. Grilagem de terra, foi feito no Google, não foi feito levantado em campo. Bom, então aqui a gente tem condição de verificar a parcela, verificar se ela está correta ou não, e nesse momento eu vou solicitar a certificação dessa parcela. Nesse momento, vem a primeira mensagem aqui, minha gente. Certificação após efetivada só poderá ser cancelada pelo INCRA. Ao prosseguir, declara que foram respeitados os direitos confrontantes para a produção dos dados enviados, que estes estão de acordo com a norma técnica para gerenciamento de imóveis rurais publicada pelo INCRA, e assume as responsabilidades civil e criminal sobre os mesmos. Tem certeza que deseja continuar? Tem muita certeza. Cida, por favor, fala pro pessoal, lembra quanto tempo demorava depois que entregava no INCRA para ter a certificação? Pois então, como eu passei naqueles slides atrás, era meses e anos, né? Agora vão ser segundos, minutos. Não, quanto era antes? Meses ou anos. Meses ou anos? Alguém tem algum caso aí que fala quanto tempo demorou? Um dia e meio? Um ano e meio? Vamos contar agora quando você apertar o 5. O Eduardo está me ajudando aqui, gente. Agora ele está validando novamente. Validou. Está certificado o imóvel. Certificou? Certificou. Aceito. Um ano e meio, quanto tempo? Foi poucos segundos, né? Pessoal, eu solicito uma salva de palmas para o INCRA. Naquele contexto que o Eduardo comentou de parceria, de cada um fazer a sua parte, o INCRA está buscando fazer a parte dele. Não temos a pretensão de ter feito o máximo nem o ideal ainda, mas temos buscado, porque da forma como estava, 1 ano, 2 anos, a gente não estava cumprindo o nosso papel. Então, com um instrumento que dá celeridade, dá segurança à informação que está sendo trazida para a base de dados. A base de dados nossa hoje, o banco de dados,
ele tem uma estrutura completamente diferente do banco de dados atual. A unidade do banco de dados hoje é o vértice, tem as precisões todas associadas a esse vértice, tem todos os atributos associados a ele. Temos condições de efetuar desmembramento de imóveis com muito mais qualificado do que era anteriormente polígono. Então, uma série de questões foram modificadas. Então, gente, aqui já aparece o ícone para eu gerar a planta e o meu negócio ativo. Eu vou clicar aqui, vai demorar um pouquinho pela internet. E o passado, vocês converteram para vértice também, quando só tinha polígono? O Daniel está perguntando, se já antecipando algumas perguntas, né? Se o nosso... É bom que já era a sequência, né? Pronto, já estou tranquilo agora. Se a base atual nossa, que era só polígono, a gente converteu para vértice como esse aqui. A gente não converteu porque a gente não tinha essa informação e não tem como fazer essa informação de maneira massiva. Mas temos estratégia para chegar até lá. A planta já está gerada aqui, gente. É um PDF. O formato ele adequa de acordo com o tamanho do menor segmento que é representado em planta. A ideia é de que no futuro a gente possa selecionar qual formato que quer imprimir e com isso adequar a escala. Na planta a gente tem informação do proprietário, da matrícula, do código do imóvel, do município, do responsável técnico, da formação desse responsável técnico, do número da RT, quantitativo de área, perímetro, sistema geodésico, sistema de coordenadas, escala, formato A4. Esse formato foi colocado essa semana porque não tinha, ficava na dúvida qual era o formato da planta. As convenções cartográficas. E aqui vem a certificação, que é o que a gente tem que seguir, que a lei determina. Então, vem o número da certificação, um número bastante extenso aqui. Foi utilizado sugestão até da própria empresa que desenvolveu o sistema, para fim de não ter prejuízo de limitar. Então, em entendimento do parágrafo 5º do artigo 7.6 da Lei 6.015, certificamos que a poligonal representada nesta planta não sobrepõe nesta data nenhuma outra poligonal constante do cadastro referenciado INCRA. A certificação foi feita às 15 horas e 29 minutos do dia 18 de 10 de 2003 e a geração do documento foi logo no minuto seguinte, às 15h30. Esse daqui é um código de barras bidimensional, um QR Code. Com ele, tendo um smartphone, um tablet, pode fotografar esse código e a partir do endereço URL remete-se à página da parcela e com isso verifica se a planta que está sendo apresentada, por exemplo, impressa, corresponde à planta que está na nossa base de dados, a planta real do imóvel. E além dessa possibilidade pelo QR Code, temos também o endereço da planta aqui embaixo, com o código para que qualquer pessoa possa acessar na internet e confirmar que aquela planta que está sendo apresentada é de fato a que está na nossa base de dados. De forma análoga, a gente tem o memorial descritivo com o QR Code, com as mesmas informações e com a lista de coordenadas aqui e com os códigos, as confrontações, colocando aqui as confrontações são dos outros imóveis também conforme o registro de imóveis. E nessa primeira certificação, a gente tem aqui uma aviso que a gente colocou aqui muito importante, que esses dados ainda não foram efetivados pelo registro público. Então tem essa ressalva para que as pessoas não comecem a utilizar esse documento como se fosse documento de propriedade de imóvel. Matrícula no cartório. Então a gente coloca essa ressalva e essa outra ressalva em vermelho aqui, gente, porque está em ambiente de teste. A gente já colocou essa tarja bem clara aqui para ninguém querer utilizar esse memorial lá para fins de registro como se estivesse valendo. Eu vou só aproveitar aqui e vou acessar rapidamente a página da parcela, dessa mesma parcela que eu certifiquei agora. Esse ambiente que eu vou consultar aqui, qualquer cidadão pode verificar, mesmo que não seja credenciado. Então ele vem aqui em consultar parcelas. Vem sempre da internet, coloca aqui o meu código. Pode buscar parcelas por diversos atributos. Não tem uma busca, gente, uma busca por informações cartográficas, por um mapa. Não é esse o propósito do CIGEF. Disponibilização de dados cartográficos é feito pelo acervo fundiário do INCRA, que é pelo I3GEL. Então, eu busquei esse que eu mandei agora, deixa eu só confirmar qual que é.
porque eu vou na página da parcela que foi certificada agora. E aqui, gente, o cidadão vai ter informações da poder gerar planta no nosso cultivo a hora que tiver necessidade, verificar a situação dessa parcela, se ela já foi levada a registro ou não, denominação da parcela, situação se é um imóvel registrado ou não. Por quê? Como a gente está prevendo também a validação de parcelas que ainda não foram levadas a registro, que é o caso das regularizações fundiárias, não que a gente vai promover a certificação, o ato é outro. Não tem como certificar porque não tem registrado dentro do cartório. Mas a gente vai ter essa situação contemplada aqui, e aqueles imóveis que foram titulados e nunca foram levados a registro. Na região norte é muito comum. A pessoa obtém o título de domínio do imóvel, o título definitivo, mas não leva esse título a registro. Mas esse daí sim tem condição de certificar, porque ele já está apto a ser inscrito no cartório de registro de imóveis. Natureza aqui da área como área particular, poderia ser um assentamento, uma floresta pública. O número de parcelas que estão associadas a esse envio, que é aquele que eu citei anteriormente, poderia ter mais de uma parcela. O proprietário identificado, o cartório, qual é o cartório, o município, o código do cartório, o número da matrícula, a situação do registro, vem até aqui em vermelho, não está um registro não confirmado. O Eduardo Augusto pode acessar depois aqui e mostrar a efetivação desse registro. Ele vai acessar como oficial de registro e vai validar, se bem que agora ele vai cancelar a certificação, né, tá? Vai cancelar a certificação aqui, solicitar o cancelamento por não estar correto. Se tivesse correto, ele efetivaria o registro, colocaria o número de matrícula atualizado e o proprietário atualizado. E aqui, os códigos dos vértices, as coordenadas dos vértices, os métodos de posicionamento que foram utilizados, ou seja, todos os dados, atributos do vértice, dos limites. E aqui embaixo, as ações que eu como credenciado, posso promover nessa parcela. Eu posso retificar os dados dela, posso solicitar o registro, posso solicitar os remembramento, o cancelamento e exportar dados em shape, KML, CSV. Eu confesso que eu não vi se hoje isso aqui está funcionando, porque apesar de estar com os ícones aqui, a empresa ainda está em desenvolvimento do sistema, ela está atualizando esses dados e acho que o Daniel vai mostrar mais adiante. A expectativa é que venha um software para os oficiais de registro que busque essas informações aqui do nosso sistema e já traga para o formato que dê para levar na matrícula. Você está aí como INCRA ou você está como agrimensor? O perfil é pela pessoa. Agora você está... Não, o Rio dele tem perfil de INCRA e credenciado o tempo todo. Dá uma olhada no móvel do INCRA. Não, é a mesma função. Não, mas sei lá, se chegou. Ele já foi certificado, ele só vai chegar se alguém... Ah, você botou agora? Vou querer. Está errado. O Eduardo já está ali, ele é uma pessoa muito devagar, né? Ele já atuou. Vamos ver aqui. Se abriu um requerimento de cancelamento, foi isso? Então só tem um requerimento de cancelamento, é esse aqui, da Eduardo Augusto, foi sorte, se tivesse outro eu ia me lascar. Isso aqui eu estou vendo como analista do INCRA. Eu vou clicar aqui no óculos, depois eu explico. E vai que algum analista esteja agora pegando isso para analisar e eu vou ficar aqui também na vista. Eu explico como é que funciona aquela lógica ali do painel. Bom, nesse momento, eu busquei para análise um requerimento de cancelamento. Só existia um na fila. A gente, nesse mês de 10, está trabalhando como se fosse um comitê do país todo. Depois, quando tiver, a partir de 23 de novembro, já vai ter os comitês regionalizados de acordo com a jurisdição de cada regional do INCRA. Então, só tinha um requerimento de registro, que foi esse, de cancelamento de registro, que foi esse que o Eduardo requeriu agora. Então, a gente vê aqui, ó. Eu, analista do INCRA, não sabia que era ele prévio a aplicar. Não sei porque a gente está aqui, ele só tinha um outro analista e falou que tinha feito. Mas caso não tivesse aqui, eu não teria condição de saber quem requereu aquele cancelamento. Só no momento que eu clicasse e viesse para mim esse requerimento que eu teria esse acesso. Para que isso, gente? Para trazer impessoalidade ao processo. Então, o analista do INCRA só vai poder clicar e trazer para análise o requerimento mais antigo daqueles que estão listados ali. Não vai ter como ter privilégio se for um deputado, se for não sei quem, comparado com um avaliador ou coisa do tipo. Então é impessoalidade total. Então vamos lá. Tipo, cancelamento. Eu estou com medo de ver o justificativo que o Eduardo escreveu ali. Mas tudo bem, vamos lá.
Requerente: Eduardo Augusto Agostinho Arruda Augusto, oficial de registro, CNS lá do registro de imóveis de Concha é 12.080, dígito 8. Situação está em análise, a data é 18/10/2013. Aqui eu coloco o número do processo, esse processo é interno ao INCRA, aí eu vou colocar o número fictício aqui. Trata-se da Fazenda Taquara Sul, área de 479 hectares, de propriedade de José, e aqui como justificativo do Eduardo. Trata-se de obra e invasão de área pública. Eduardo Augusto, ditador imobiliário. Ele teve condição de colocar os anexos aqui, para caso tivesse que fundamentar essa nota de devolução, caso do registrador. O endereço aqui do proprietário, que a gente colocou como uma exigência. Esse campo aqui de adicionar a mensagem, deixa eu ver se agora no tempo, eu peço desculpas. Para que a gente possa, por exemplo, enviar. Agora eu estou no tempo do Eduardo Augusto. Você está me ajudando. Já perdeu tudo? Aqui aí pode adicionar mensagem, por exemplo, não ficou bem fundamentado o pedido. Seja, por exemplo, um profissional que está pedindo posicionamento. A gente pode trocar essa mensagem. Nunca o profissional vai saber qual analista que vai estar lidando no INCRA. Vai vir só a mensagem, analista do INCRA. Se é o João, o José, ele não vai saber. E aqui tem a justificativa da decisão. Eu vou só colocar aceita, bem rápido. Não vou colocar nenhum anexo. Não vou penalizar nem o credenciado que esse aqui está errado. A empresa está promovendo para a gente entregar essa parte das sanções aqui já tem um tempinho. Caramba, meu CPF foi lá? Está errado, ele não tem que aparecer aqui não. E aqui, se era questão dos profissionais, das sanções que poderiam vir se tivesse. Você já pagou os seus? Aqui veio o CPF, que é o responsável técnico, e eu vou deferir aqui o pedido do Eduardo Augusto. Tem certeza que quer deferir? Digo que sim. Nesse momento está sendo feito o cancelamento daquela certificação que eu tinha enviado agora há pouco. Vamos agora, só para finalizar, vamos consultar. Eu não sei se vai aparecer essa passagem que foi cancelada. Só confirmar se vai aparecer aqui na página. Ela já não aparece mais como parcela certificada porque ela foi cancelada. Bom, gente, tem outras funcionalidades aqui dentro, mas o tempo é bastante curto. Tá aí, o INCRA está mostrando uma ferramenta que a gente está trazendo para poder efetivar esse projeto tão importante para o Estado brasileiro. Obrigado a todo mundo pela